Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma videoaula da playlist de Imunologia Básica e Aplicada. E nessa videoaula discutiremos aqui o inflamassoma, destacando o papel dele dentro do contexto de controle da homeostasia ou até mesmo numa situação na qual esse inflamassoma, que é uma resposta imunológica extremamente importante e refinada, possa gerar aí um malefício ao organismo. Então, a ideia dessa videoaula, gurizada, é que nós discutamos aqui o inflamassoma, entendendo ele como um sensor da imunidade que vai decidir o destino celular, seja ele no processo de reestabelecimento da homeostasia ou no contexto que possa ser prejudicial à célula. Beleza? Então vamos lá. Bem, em linhas gerais, só por desencargo de consciência, a gente já sabe que o sistema imunológico inato ele está associado com um processo de reconhecimento indistinto. E esse processo de reconhecimento da imunidade inata, ele parte basicamente de alguns mecanismos, a saber se eles são. Nós temos aqui o reconhecimento de padrões moleculares que estão associados aos patógenos, que são os famosos PAMPs. Então, basicamente, são aqueles padrões moleculares que são compartilhados por micro-organismos, seja bactérias, fungos, vírus, protozoários, eumintos e o que for. E até mesmo nós temos aqui o reconhecimento de padrões associados a um perigo, que aqui vocês podem entender como, por exemplo, um processo de injúria celular, tecidual, que são os DUMPs. Claro que, além dos PAMPs e dos DUMPs, nós temos os MAMPs e por aí vai. Então, a imunidade inata, ela reconhece esses padrões moleculares, seja aí frente a um dano celular, seja associado ao microorganismo. E aí, só por desencargo de consciência, nós temos aqui uma série de vários tipos de receptores da imunidade inata. Nós temos aí os Toll-like receptors, os Node-like receptors, e eles estão localizados em diferentes regiões da célula, pode ser aí na porção citoplasmática, assim como também eles podem estar localizados na porção da membrana plasmática, no núcleo e etc. E o fato é que cada um desses receptores, seja os Toll-like receptors ou os Node-like receptors, eles vão reconhecer algumas estruturas. Por exemplo, os Toll-like receptors do tipo 2, por exemplo, eles conseguem reconhecer componentes presentes ali na parede celular bacteriana. Em contrapartida, os Toll-like receptors, por exemplo, eles reconhecem o LPS, o Toll-like receptor do tipo 5, por exemplo, reconhece a flagelina. Você tem, por exemplo, os Node-like receptors do tipo 1 e do tipo 2 que reconhecem peptídeo glicano. Os Toll-like receptors, no geral, eles reconhecem os PAMPs. E aí você tem outros tipos é, de receptores que eles vão reconhecer diferentes coisas. Por exemplo, ó, aqui dentro de um endossoma, você tem aqui uma série de vários Toll-like receptors. Por exemplo, o Toll-like receptor do tipo 9, ele conhece as ilhas GPG aqui em DNA. Ou o Toll-like receptor do tipo 7, que reconhece a RNA de fita simples e por aí vai. Beleza? O fato é que esses receptores, eles conseguem reconhecer uma gama de vários elementos, sejam dumps, pumps, e mediante isso eles vão deflagrar uma série de várias respostas de sinalização intracelular que vai acarretar numa resposta frente a esse perigo ou esse dano aí ocasionado por um microorganismo. A gente ainda tem outros tipos de receptores, como por exemplo os CLRs, o RLRs, os CDs. Então percebam que você tem uma diversidade de vários receptores que são codificados aqui pela imunidade inata, que reconhece uma diversidade de vários elementos. Então você tem, por exemplo, ó, a MDA do tipo 5, a RIG do tipo 1, LGP2, que reconhece, por exemplo, DNA, RNA de dupla fita. Você tem uma série de vários receptores aqui que reconhecem DNA de fita simples e por aí vai. E aqui eu queria destacar em específico os receptores do tipo NOD, os Node-like receptors. E aí eles estão aqui associados com uma série de várias funções. Então, por exemplo, o NARA, ele consegue, por exemplo, ter um estímulo efetor mediado por interferon gama, que isso acarreta, por exemplo, no aumento de expressão de MHC do tipo 2. O Node-like receptor do tipo 2, do tipo B, está associado aqui com flagelina, então está com controle aqui de infecção por legionela.
E aí, o que é mais importante nós destacarmos em específico sobre os receptores Nod-like receptors, ou se preferir somente receptores Nod. Eles possuem três domínios. Nós temos aqui um domínio efetor, na porção N-terminal, que está associado com sinalização. Nós temos o domínio central, que é o Nod, que está associado com oligomerização. E nós temos aqui um domínio C-terminal, que está associado com reconhecimento. Então, você tem uma parte de sinalização, oligomerização e reconhecimento. Tá? E aí, vamos lá. Quando a gente fala dos node-like receptors, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, eles são receptores que estão localizados na região do citoplasma, tá? Sendo que o node-like receptor do tipo 1, ele reconhece aqui bactérias gram-negativas, e o node-like receptor do tipo 2, ele consegue reconhecer aqui as bactérias gram-negativas, beleza? Então tem aqui ó, uma sinalização, você tem receptores de membrana, receptores citoplasmáticos, receptores dentro de endossomas, no núcleo e por aí vai. O que é mais importante vocês se atentarem é que, independentemente da gente estar falando do node-like receptor do tipo 1 quanto do tipo 2, eles estarão localizados aqui na região citoplasmática, beleza? Geralmente eles estão sob a forma inativa. E aí quando ele se liga, por exemplo, a uma bactéria, você tem a indução da proteína NOD, tá? E isso vai gerar uma agregação e recrutamento de uma proteína chamada de HIP2, que ela ativa uma outra chamada de TEC1 e vai liberar aqui a ativação do NF-κB, tá? Então, basicamente, o que vocês precisam se atentar quando a gente fala dos receptores Node-like receptors? Primeiro que eles vão induzir a ativação de NF-κB, tá? Assim como também outros receptores da família dos Toll-like receptors, dos CL receptors. E aí você também vai ter a indução da expressão de genes de caráter pró-inflamatório. TGNF, interleucina do tipo 6, interleucina 12, 23, pró-interleucina 1-beta, pró-interleucina 18, e nós veremos que essas proteínas inflamatórias elas serão extremamente importantes tanto para o processo de indução da formação do inflamassoma, quanto também aí para a resolução do processo infeccioso. Então, os inflamassomas que nós iremos definir mais adiante, eles estão associados aqui com uma família de receptores dos node-like receptors, tá? E aí, os inflamassomas, eles se associam basicamente com os receptores NOD e também com outras famílias. Então, basicamente, qual que é a ideia? Você vai ter uma estimulação, seja por um dump ou pump e por aí vai, que vai associar-se aqui com o sensor, que seria basicamente o tipo de node-like receptor, por exemplo, o NLRP3, por exemplo, NEP, a pirina, a caspase do tipo 5, 4, 11, que ela vai se associar com um adaptador, e aí você vai ter a função efetora. Então a gente vai discutir basicamente que você tem um sensor associando-se com um adaptador, que a gente vai entender o que se trata. Por exemplo, essa ASC aqui é uma proteína associada com processos apoptóticos. Então, ela se liga com o node-like receptor, tem aqui a ativação de uma caspase, e a estimulação, por exemplo, vai aumentar influxo de íons, espécies reativas de oxigênio, vai formar aqui toxinas, ATP e por aí vai. Então, essencialmente, quando a gente fala de uma inflamação gurizada, nada mais é do que um conjunto de várias proteínas, então um complexo multiproteico intracelular, que basicamente ele vai ser constituído por três elementos principais, a saber se são eles: o receptor de reconhecimento de padrão molecular, que é o PRR, tá? Então é o receptor de reconhecimento de padrão. A proteína ASC, que é uma proteína spike-like associada à apoptose, tá? E ela vai ser aqui associada com recrutamento de caspases. Mas um detalhe muito importante é que alguns inflamassomas não necessariamente precisam usar a ASC, tá? E nós temos aqui um imunogênio, ou seja, uma forma inativa de uma procaspase 1, que também pode ser 5, 4 ou 11, beleza? E aí, quando você tem a junção desse receptor de reconhecimento de padrão molecular com a ASC e esse zimógeno da procaspase 1, você vai ter como efeito fisiológico
a produção de interleucina do tipo 1 beta, interleucina do tipo 18, interleucina 33 e as gasderminas, que a gente vai entender o que são essas coisas. Então vamos lá. Como que se dá o processo de inflamação, por exemplo, mediado aqui pelo NLRP3? Então você vai ter basicamente uma cascata sinalizatória que vai ter uma oligomerização, ou seja, você vai juntar um conjunto de vários complexos e aí você vai recrutar a ASC e etc., de maneira a qual você vai ter a liberação do zimógeno procaspase 1, que posteriormente transforma-se em caspase 1, e você vai ter a formação do inflamassoma propriamente dito. Então, basicamente, gurizada, o que tu tem aqui é uma oligomerização, ou seja, uma junção de várias proteínas para formar esse grande complexo multiproteico, tá? E essencialmente, pegando aqui por base, quando tu fala de um inflamassoma, ele precisa basicamente de dois sinais para que haja ativação. A saber, se os sinais são, primeiro, tu precisa ter ativação de receptores de imunidade inata, e isso vai acarretar na produção de interleucina 1 beta e a pró-interleucina 18, tá? E as demais moléculas de inflamassoma. E o segundo sinal é o ligante de inflamassoma. Então vamos pegar aqui essa figurinha para vocês entenderem como que se dá o rolê, ó. Vamos pegar o Toll-like receptor do tipo 4, que ele reconhece o LPS, que é o lipopolissacarídeo. Aí isso vai acarretar na ativação do FNKB. Esse FNKB, ele é extremamente importante porque ele estimula o aumento de expressão gênica lá no núcleo, então ele vai sinalizar o núcleo, de maneira a qual você vai ter aqui aumento da expressão de genes associados com a interleucina do tipo 1b. E aí, basicamente, o que acontece? O NLRP3, ele vai aqui para a porção citoplasmática, ele sofre um processo de deubiquinitização, ou seja, você vai ter que uma ubiquitina que está ligada a ele, você retira essa ubiquitina. Aí você tem a ASC, que ela é recrutada, ela é fosforilada, e desse processo de retirar a ubiquitina e ativar essa ASC, você vai ter aqui a formação da procaspase do tipo 1. Uma vez que você tem essa procaspase do tipo 1 agora, tu vai ter o quê? Primeiro, um efluxo de potássio, ou seja, vai retirar potássio de dentro da célula. E isso vai ter uma relocação desse nodulac receptor. Você tem aqui um aumento de produção de espécies reativas de oxigênio. Você vai ter aqui a ação da cardiolipina sobre, por exemplo, o DNA mitocondrial. Você tem, por exemplo, a catepsina sendo recrutada aqui dentro de lisossomos. E tudo isso acaba juntando-se aqui nesse complexo multiproteico, no qual você tem o NLRP3, a ASC, e você forma justamente o complexo do inflamassoma. E aí, uma vez que a procaspase entra aqui, ela é clivada e você tem ativação agora para formar a caspase do tipo 1, beleza? Então, percebam que você tem uma plataforma de sinalização intracelular. Então, você tem aqui o NLRP3 inativo, ele é oligomerizado, você tem aqui o monômero de DAS que ser recrutado, você forma um inflamassoma, e aí ó, a procaspase 1 ela é convertida na caspase 1 ativa, e aí você continua o processo de formação do inflamassoma. Nós veremos, por exemplo, que o inflamassoma ele vai gerar poros na membrana, por exemplo, de bactérias, e vai ser extremamente importante para você ter a eliminação do patógeno. Então, um detalhe muito importante é que, como eu falei anteriormente, nem sempre tu precisa da ASC, né, que é essa proteína associada aí com a apoptose mediada por caspase. Então, aqui tem na figura A e B imagens de microscopia eletrônica. E aí, aqui é uma ASC, você percebe que você tem aqui essa oligomerização. E aí, ó, você tem justamente todo esse processo. Então, existem alguns inflamassomas que não necessariamente precisam de ASC para formar aí esse complexo multiproteico, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Quando a gente pensa no processo de inflamassoma, percebam que você tem vários tipos de processos que acontecem intracelularmente. Então, vamos lá. O Toll-like receptor reconhece aqui o LPS, vamos ter lá o
NF-κB, que vai induzir a expressão de genes pró-inflamatórios, pró-interleucina 1 beta, pró-interleucina 18. Isso vai ser agora expresso, então você vai ter aqui liberação da pró-interleucina 1 beta, da pró-interleucina 18. E aí você tem recrutamento da ASC, aumento em fluxo de ATP e fluxo de potássio. E aí você forma o inflamassoma. A procaspase 1, ela é convertida a caspase 1. E aí a caspase 1, ela pode ativar tanto a interleucina 1 beta quanto a interleucina 18. Tá? Então, ó, pró-interleucina 1 beta e a pró-interleucina 18, elas são ativadas pela caspase 1, convertendo-se a interleucina 1 beta, interleucina 1 18, e aí você ainda tem, por exemplo, a produção das grasdeminas, que vai formar os poros, que vão liberar a interleucina 1 beta e a interleucina 1 18, tá? Então, vamos lá. Essencialmente, o que eu quero que vocês entendam desse fluxograma é o seguinte. Essa figura foi retirada do Abas Immunology, a 10ª edição, tá? Lá de 2022. Então, a caspase 1, 4 e 5 ou 11 ativas vão clivar a interleucina 18 e 1 beta, pró, na verdade, e as gademinas. E aí, a interleucina 1 beta, interleucina 1, 18, interleucina 33 e as gaseminas vão formar esses poros de membrana, tá? Esse paper aqui de 2024 ele é bem legal. Ele mostra o histórico da descoberta dos inflamossomas, tá? Então, só por desencargo de consciência, eu trouxe ele aqui para que vocês observassem. Eu vou tentar colocar aqui na descrição da videoaula, beleza? Então, começa lá em 85 e em 2014, 2015, perdão, a gente descobre que as gardemina D, ela é um importante componente na formação do inflamassoma, mas calma, a gente vai entender o que que é essa gasdermina D. Então, vamos lá. Qual que é a grande sacada? A gente tem a interleucina 1, interleucina 18 e a interleucina 33. A interleucina do tipo 1, ela é extremamente importante porque ela está associada com processo inflamatório e febre, e ela tem uma resposta aqui TH17, interleucina 6 mais a TGNF-beta mais interleucina 16, pode acarretar no quê? Na ativação aqui de células dendríticas, macrófagos e neutrófilos, tá? Potencializando aí os efeitos de upper regulation, por exemplo, na expressão de MHC, na produção de moléculas coestimulatórias aqui na célula dendrítica. Você pode induzir o processo de produção de citocinas e processo fagocítico em macrófagos. Você pode aumentar, por exemplo, a adesão, estresse oxidativo, bust oxidativo em neutrófilos. Em contrapartida, a interleucina 18, ela associa-se com uma resposta TH1 e ela é sinérgica com a interleucina 12, e aí ela pode ter vários efeitos fisiológicos, tá? E a interleucina 33, ela tem uma resposta TH2 e ela amplifica a liberação de interleucina 5 e 13, que são produzidas aqui pelas ILCs, que são os leucócitos, as células leucocitárias inatas, perdão, do tipo 2. E aí você tem, por exemplo, maturação de mastócitos, aumento de produção de citocinas aqui em basófilos, produção de histamina, beleza? E, vamos lá, você tem as gaseminas, como eu falei para vocês. A mais importante é do tipo D, mas você tem a tipo A, B, C, D e E, e é basicamente o seguinte, pegar essa figurinha aqui, ó. Ela se dá basicamente mediante a clivagem pela caspase do tipo 1, mas também a caspase do tipo 4, 5 e 11 também conseguem fazer a clivagem dessas gasdeminas, tá? Elas são liberadas aqui na porção N-terminal, que vai formar aqui poros na membrana, beleza? E aí você vai ter a liberação da interleucina do tipo 1 beta, 18 e interleucina 33. E as gasdeminas, elas são importantes porque elas vão formar esses poros de membrana, de maneira a qual você tem uma desestabilização de membrana, e isso acarreta, pessoal, um desequilíbrio osmótico, acarretando aí na morte celular necrótica com liberação desses mediadores aqui, num processo denominado como piroptose. E aí o que é importante? Uma vez que você tem a ativação da gasdemina D, ela induz a oligomerização da niljurin, tá? Que é um possível diferencial entre a liberação de citocinas ou piroptose. Aí você vai falar, puta que pariu, professor, não entendi nada. Vamos lá. A gasdemina, ela produz esse poro de membrana. Só que tu pode ter duas situações. Primeiro,
Tu pode ter um dano de membrana moderado, ou você pode ter a perda total de membrana, tá? E aí, o que que acontece? A depender do contexto fisiológico que a gente esteja discutindo, isso pode acarretar alguns desdobramentos. Primeiro, você pode ter a ruptura celular completa e um processo de piroptose, ou você pode ter um dano ali, mas esse dano ele não é tão é, grande quanto, por exemplo, uma perda total de membrana, beleza? Então, o que que acontece? Você pode ter a liberação de citosinas ou indução de piroptose, e isso depende do dano que você tem nessa membrana. Se é um dano a certos limites ou uma perda total de membrana, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala do NLRP3, ativação canônica, é o inflamassoma mais bem caracterizado. Ele é ativado aí por uma diversidade de vários sinais oriundos em decorrência da quebra da homeostasia celular. Então, você tem, por exemplo, a produção de espécies reativas de oxigênio, um influxo de ATP, um desbalanço iônico, por exemplo, a questão de influxo de potássio, de cloreto, de potássio. Você pode ter ruptura lisossomal. Tu pode ter, por exemplo, a desestabilização mitocondrial mediada aqui por cardiolipina, DNA mitocondrial oxidado e etc. Então, aqui é chovendo molhado, mas basicamente você tem uma série de vários sinais que vão acarretar aí na produção do inflamassoma. E aí são os principais aqui que eu queria destacar, são esses, tá bom? E aí, basicamente, você pode também ter o inflamassoma pelo NLR4, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a Salmonella Legionella, e aí você vai ter um recrutamento de várias proteínas que vai induzir o processo de inflamassoma, tá bom? E aí, a beleza é que basicamente é o seguinte: o grande lance é que você vai ter a oligomerização, você tem aí a caspase do tipo 1 pegando a prointerleucina 1 beta e prointerleucina 18 e ativando ela. A gasdemina, ela vai induzir aqui o poro de membrana e vai liberar aí esses mediadores inflamatórios. E o inflamassoma por NLRP do tipo 1, ele é ativado basicamente pelo seguinte. Primeiro, você tem a priori a inibição de uma proteína reguladora que a gente chama de DPP do tipo 8 ou do tipo 9, ela é inibida, tá? E aí quando você tem, por exemplo, uma toxina letal de Bacillus anthrax, você induz aqui estresse ribossomal, por o VB, por exemplo, você pode ter aqui desbalanço iônico de potássio, de cálcio. Você pode também ter associação aqui de algumas proteases, de alguns vírus, como por exemplo o rinovírus. E o grande lance é que essa quebra da homeostase celular acarreta a formação do inflamassoma, e aí você tem a formação de poro e liberação aí desses mediadores, como interleucina do tipo 1 beta e interleucina do tipo 18, tá? Isso tem se mostrado também, inclusive, muito importante no contexto, por exemplo, de resposta antiviral, bacteriana. Então, por exemplo, ó, o SARS-CoV-2, influenza do tipo A, pode acarretar, primeiro, morte celular ou uma co-infecção bacteriana, como, por exemplo, uma infecção por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, ah, ou, por exemplo, aqui, DNAs virais, morte celular, neutrófilos, formação de NETs. Tudo isso aqui acarreta o quê? Liberação de DNA de dupla fita. Aí você tem uma ativação por uma proteína chamada IN do tipo 2, que vai formar um inflamassoma, recruta a caspase. A caspase, ela vai pegar a gasdemina e converter ela aí na forma ativa. A gasdemina deforma o poro, induzindo a piroptose. A caspase do tipo 1, novamente, como eu falei, ela associa-se aqui com a clivagem da forma inativa, então a pró-interleucina 1 beta, pró-interleucina 18, formando interleucina 1 beta e 18, sendo liberada. E aí você tem aqui aquela sinalização que eu falei anteriormente, espécies reativas de oxigênio, ATP, a questão dos influxos. Tudo isso acaba sendo extremamente importante para sinalizar a formação do inflamassoma. E aí, você também pode ter uma ativação de inflamassoma não canônico
da seguinte maneira. Então, por exemplo, o Toll-like receptor, ele reconhece o LPS de uma bactéria, e aí você pode ter aqui o LPS intracelular, ou, por exemplo, fosfolipídios que são oxidados endógenos, e aí você vai formar um processo de oligomerização e ativação de pró-caspases do tipo 4 e 5, aqui quando a gente fala de humanos, ou do tipo 11 quando a gente fala de camundongos. E isso acarreta na clivagem da gasdermina D, formando-se aqui os poros de membrana, beleza? E aí você tem uma ativação secundária da NLRP3. Lembra que eu falei que ela estava ubiquitinizada? Você tem aqui a desubiquitinização, o recrutamento da ASC, tudo isso forma um inflamassoma, para você ter aí a liberação de interleucina 1 beta, 18, e o processo de piroptose. Então vamos lá. Só por desencargo de consciência, quando a gente fala de inflamassoma induzido por bactérias, basicamente, LPS intracelular induz aqui as caspases 4 e 5 em espécie humana, ou 11 em camundongos, e esse tem a indução do NLRP3 não canônico. Você vai ter aí rompimento de lisossomos, fagolisossomos, tá? Que isso acaba sendo importante para um mecanismo de escape de bactérias intracelulares. E aí você vai ter liberação de captesinas, que vai induzir a ativação canônica da NLRP3. Toxinas bacterianas formadoras de poro induz aqui o desequilíbrio osmótico, que ativa a via canônica do inflamassoma. A fragilina em sistemas de secreção 3 e 4, por exemplo, presentes aqui em Salmonella e Legionella, induz a inflamassoma pela NAIP e NLRC4. A bactéria em Bacillus anthracis, que deveria estar familiada aqui, perdão, induz a ativação de inflamassoma do tipo NLRP1. E DNA de dupla fita, como eu falei, ela induz aqui inflamassoma por M tipo 2. Também pode haver aqui indução de inflamassoma por protozoários. Então aqui, basicamente, por diversas vias, tá? Assim como também por fungos. E aí, os tipos de receptores, ó, Toll-like receptor tipo 2, os Canver-Ragers, a dectina do tipo 1, as CEPs, tá? Mas basicamente, o processo é quase que semelhante. Você também pode ter aqui indução de inflamassoma por vírus, tá? Vírus de RNA, que são os mais presentes, mas também por vírus de DNA. Você pode também ter indução de inflamação por eumintos, beleza? Então aqui tem dois papers que eu tirei o print para vocês darem uma olhadinha. E aí, qual que é o grande lance? O inflamassoma deu para perceber que ele é extremamente importante para eliminar patógenos dos mais diversos tipos. Mas ele pode ter um efeito dual, ele pode ser tanto benéfico quanto prejudicial. Então, por exemplo, o inflamassoma dependente de proptose e a produção de interleucina 18, ela é extremamente importante aqui na proteção de uma infecção pulmonar por Burkdoerlia pseudolie, tá? Mas a interleucina 1 beta ela é deletéria. Então ela pode ter um efeito dual, a depender do tipo de indução, se é uma indução controlada, beleza. Agora, se você exacerba esse processo e prolonga por muito tempo, deixa de ter o efeito benéfico e passa a ser prejudicial. Então, aqui tem mais outros dois papers, ó, caspase do tipo 1 induzindo piroptose, uma resposta imune inata com um mecanismo efetor bastante importante contra bactérias intracelulares, mas rotas retornantes de inflamassoma dos receptores nodule-like receptors do tipo 3 e 4, na resposta aqui contra a salmonella. Aqui também tem um outro texto, outro paper bem interessante, ó. A inflamação dependente de proptose e interleucina do tipo 8 protege, né? Eu já mostrei anteriormente, perdão, esse paper. E aqui tem dois textos de pesquisadores lá da USP de Ribeirão Preto, em especial aqui o professor Dario Zarboni, que ele mostra que o processo de inflamação ele pode ter um efeito dual, tanto positivo quanto negativo, tá? Aqui tem um inflamassoma derivado de interleucina 1 beta, com produção de óxido nítrico mediante aqui resistência à leishmania, e aqui também com trypanosoma cruzi. E aí, ó, inflamassoma que são ativados em resposta ao SARS-CoV-2,
infecção pelo SARS-CoV-2, estão associados com a severidade aí de Covid-19 em pacientes. Então, o quanto mais isso daqui é induzido, pior, tá? Então, esses textos aqui eu super recomendo. Esse daqui também é do professor Dário, um texto bem legal, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, essencialmente, o inflamassoma, no contexto de uma infecção ou uma injúria no primeiro evento, ele é extremamente importante para controlar o processo. Mas se ele continuar por muito tempo, você tem uma exacerbação, você entra aqui no contexto de uma inflamação crônica e aí você vai ter vários efeitos em diversos contextos. Então, por exemplo, tem alguns exemplos aqui, ó, intestino, doença inflamatória, reumatoide, artrite reumatoide, esclerose múltipla, Alzheimer, psoríase. Então, a gente tem aqui um contrabalanço. Se exacerba, você entra aqui no contexto de cronificação e passa a ser negativo, mas quando você tem a resolução, você restabelece a saúde e a imunidade. Beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixa o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula. Um super abraço. Fui!